Olá, seja muito bem-vindo ao Receita de Sucesso Podcast. Meu nome é José Oliveira e esse é um podcast de mentoria gravado com as pessoas mais bem-sucedidas do país. As perguntas desse podcast foram elaboradas estrategicamente para direcionar a resposta dos nossos mentores que revelam um verdadeiro passo a passo para que você também possa alcançar o topo. Para mais conteúdos, me siga nas redes sociais oliveira.jussiel. Vamos à mentoria. Nosso mentor de hoje é Jonathan Souza, ele que é sócio e diretor comercial do G4 Educação. No seu histórico em vendas, carrega empresas como Nestlé, RD Station, Conta Azul e Contabilizei. Hoje é responsável por todas as operações comerciais do grupo G4 Educação. Já rolou um papo foda pra caralho, que a gente não gravou, bastidores aqui, que foi sensacional, gente. Esse aí fica só pro podcaster, cara. Pô, cara, obrigado, cara, de novo. É que eu falei pra vocês, é uma honra, cara. É uma honra e de novo, mais que uma honra, é ver vocês fazendo isso, cara. É demais. E, galera, aproveitem aí o conteúdo, porque ter caras assim, ter pessoas assim, profissionais que se dispõem a passar o conteúdo, ainda mais trazer gente, né? Vocês estão oferecendo esse conteúdo pra turma de graça, né? É incrível. Obrigado. Prazerzaço estar aqui com vocês. Show de bola. Fico muito feliz em receber o Jonathan aqui. O Jonathan é um cara que eu admiro muito, sigo o trabalho dele, até porque eu tenho uma veia comercial muito forte, né? Fui descobrir isso lá quando eu tinha meus 18 anos de idade. Então eu sigo muito o trabalho do Jonathan, mas eu queria entender da onde veio essa sua paixão por vendas, como essa história começou. Boa, cara. Pô, 18 anos você começou vendendo? 18. Como é que foi? Não foi. Não, 18 anos não comecei vendendo ainda. Comecei a vender tinha uns 22 anos mais ou menos. Pô, você sabe, cara, que eu sempre fui introvertido. É louco isso, né? Quem me vê hoje, assim, bagunçando e tá, fazendo conteúdo. Mas o meu natural é a introversão, assim. Eu sou mais na minha. Mas eu sempre pensei que, como eu sempre quis coisas, né? Sempre quis muitas coisas, preciso sair da minha toca, né? Filho único e tal, então você já é um pouco mais protegido, né, do que o normal. E aí quando eu cheguei no mercado de trabalho, cara, eu acho que foi quando vendas apareceu pra mim, porque eu fui fazer um estágio numa fábrica de armas, muito louco, né? Então, o mercado totalmente diferente, nada de vendas mesmo, né? Que é uma indústria brasileira disso, gigante. E aí eu me coloquei num ambiente de vendas. Então tinha lá, tirar pedido, né? Tinha a galera toda e eu fazia todo o trabalho normal. E aí eu comecei a ver que o pessoal que vendia, os caras mais velhos lá, que na época é uma venda mega complexa, né? Eles eram muito malandro, né? Muito ajeitado, assim, aquele típico vendedor que a gente conhece, né? Que a gente tem o estereótipo hoje, muito mais um vendedor do passado. E o primeiro contato que eu tive com isso, eu falei, cara, não é pra mim. Eu acho que essa é a curiosidade, assim. Eu falei, isso não é pra mim. Aí depois que eu fiquei mais de um ano lá, eu fui pra Nestlé e aí eu conheci venda de varejo, cara, bater loja, fazer rota. Eu acompanhava os vendedores, né? Era tipo um processo de trainee, então eu tinha que passar por várias áreas e quando eu fui, era para terminar em vendas, mas quando eu vivia com vendas, eu de novo tive contato com esses vendedores que eu falei assim, eles são muito persuasivos e tal, eu falei, não é pra mim. Aí foi indo. Eu sempre fui em áreas de vendas e tal, formei, morei fora. Aí chegou um momento, cara, que eu fui com uma empresa de Floripa, aqui a RD Station, ela tava achando jovens para compor o time de vendas. Então, assim, afim e tal, porque não tinha como achar gente para vender software, né? Em Floripa. E aí me chamaram no LinkedIn e eu fui pro ambiente de vendas. E aí mudou minha vida. Aí eu descobri vendas. Eu fui para um time, tipo meio que o Lobo de Wall Street, tipo o que a gente tem hoje no G4, sabe? Era aquele time. Por isso que eu te falei, eu já vivi isso. Então, aquele ambiente me mostrou que eu podia aprender muito sobre uma coisa que, né, funciona. E o ponto mais importante para mim, que foi uma paixão / necessidade, foi eu vi duas coisas na RD que mudou a minha percepção e fez eu estar aqui hoje, talvez conversando com vocês. Primeiro, eu vi que eu não ia esperar 20, 30 anos para chegar onde eu queria, porque o que eu tinha de empresa tradicional era isso, né? Os diretores, o vice-presidente tinha 30, 40 anos de empresa. Então eu achei na startup, eu falei, meu irmão, meu chefe tem 25 anos. Então, eu tenho 26, então dá para fazer rápido. E segundo, que todo mundo precisa de vendedor, né? E esse mercado de startup, especialmente de inside sales, na época era muito para startups, hoje todas as empresas fazem isso, mas era muito propício a emprego. Então eu meio que ganhei a segurança que eu não tinha antes. Assim, eu não sou empreendedor, né? Não era empreendedor. Eu falei, eu preciso de um lugar para trabalhar. E aí eu descobri vendas, e eu descobri que eu fazia isso bem. Mas não por ser relacional, e aí tirei aquela coisa é o cara que engana, né? Eu tirei isso na minha cabeça e eu descobri que eu poderia fazer processo bom para isso. Eu sou mais metódico, então isso me ajudou.
E do outro lado, eu ia ter esse retorno. Acho que o que fez eu me apaixonar por vendas, cara, foi eu ver retorno. E de fato, assim, eu saí... Eu sempre falo isso pra galera, assim, cara. Isso foi só 7 anos, cara. 7 anos atrás, eu descobri o que era lead. Todo mundo fala de lead hoje, né? Eu descobri com 26 anos. Eu fiz a melhor faculdade do Rio Grande do Sul, morei fora. Não sabia o que era isso. Porque a faculdade não me ensinou, né? Com 26 anos, eu descobri o que era lead e em 7 anos eu resolvi boa parte da minha vida, assim. Até chegar no G4 e tal. E isso foi que me apaixonou por vendas. E aí, lógico, depois quando você fica bom em alguma coisa, ou né, fica muito fácil para você fazer, é natural, você acaba se apaixonando naturalmente. Então, a minha história com vendas foi uma repulsa no começo, não era meu estilo, falei, não é isso que eu quero da vida, para depois eu entender que esse era um mecanismo e eu começo a fazer bem, e aí hoje eu vivo disso, eu não me vejo longe dessa parada, assim, cara. Mas, de novo, vender para mim, e aí depois eu fui aprendendo isso, vivendo com empreendedores, assim, cara, não tem várias skills importantes, mas se você não tiver essa, seja para interno, seja para externo, seja em casa, seja no trabalho, putz, você não vai sair do lugar, né? Você não vai ter que convencer alguém de alguma coisa, se não souber fazer isso, dificilmente a coisa vai rolar. Essa foi a história. Caraca, e como você chegou no G4 Educação? Cara, e foi uma história boa, velho. Eu passei por muita empresa legal, né? Todas as empresas que a gente comentou aqui, elas são reconhecidas pelas essas máquinas de vendas que elas têm, né? E a cultura, né? Especialmente a RD Station. Eu fui galgando, eu conheci o G4 porque um amigo meu, membro do clube, o Nol, ele fez lá atrás, aí, pô, comecei a seguir os meninos. Eu lembro que uma vez eu fui me inscrever, mas quando eu vi, puta, isso talvez 4 anos atrás, eu vi 15 pau, eu falei, nossa, não é pra mim mesmo esse negócio, não era coordenador na época, né? E era só para empreendedor, beleza, eu falei, não, isso aqui não é pra mim. E aí eu comecei a acompanhar o G4. Mas aquela coisa assim, como qualquer outro Instagram que eu acompanho hoje, por exemplo. Você não tem muita ligação. E aí eu vim para São Paulo, né? Morava em Floripa. Eu sou de Porto Alegre, morei em Floripa. E aí depois eu vim para São Paulo faz uns 3 anos e meio. E aí, cara, num belo dia eu recebo uma mensagem no LinkedIn, né? De, pô, tô com uma oportunidade para rede comercial aqui e tal. E foi um negócio bem curioso, cara, porque... eles não me falaram a empresa, mas daí quando eu entrei na época da rede de pessoas, que foi quem falou comigo, quando eu entrei, eu vi as cores. Aí as cores me remeteram ao G4. Eu falei, será que é aquela mesma empresa? Aí foi assim que foi começando a história. Por que eles me acharam? E aqui pra mim tá a grande sacada, que é o que eu falo pro meu time também. Eles me acharam porque eles me procuraram no LinkedIn por eu ter trabalhado na RD. Então, eles procuraram pessoas que tinham no cargo, sei lá, vendas, termos como esse no LinkedIn. A gente estava falando sobre recrutamento, essa é uma forma de recrutar. Com passagem pela RD. E aí, um dos perfis foi o meu. Eles não me conheciam, não tinha network com ninguém, assim, do G4. E aí, assim começou a história, cara. Então, eu acho que o que me fez chegar no G4 foi toda a minha história até então. Especialmente a RD, pós-RD ali, que eu realmente aprendi muita coisa, Foram 4 anos ali. Mas o que fez me credenciar para conseguir uma conversa com o G4, sem mesmo não partindo de mim, foi eu ter passado por uma empresa muito forte. Então, essa é uma das coisas que eu falo muito pro meu time, assim, cara. Eu falo assim, cara, pô, você é jovem, né? Tá aprendendo muito, tem muito chão ainda pela frente, mas o que você precisa construir hoje, com o que você já tem na mão, é uma série de atributos que vai fazer a pessoa querer falar com você. Porque depois que ela fala, você vai dar aula. Você vive uma coisa que ninguém acredita, né? Você vai falar com o vendedor, o difícil é você querer falar com ele. Mas depois que ele sentar na tua frente, que ele te contar como que ele vive lá, o que ele faz, os controles que ele tem, a rotina, a cultura, você vai falar, eu quero esse cara. Então, mas para você construir isso, você tem que... Eu construí através de algumas marcas que eu trabalhei. Tem gente que é por longevidade, alguma entrega, algum prêmio, não sei. Mas eu cheguei dessa forma, cara. Foi a RD que me credenciou a conseguir falar com o G4 e chamar a atenção deles. Agora, lógico, o que fez eu dessa conversa assumir a cadeira, nem chegar até aqui, mas assumir a primeira cadeira, entre conversas que eu já tive com o Lucas sobre isso,
dentre das pessoas que eles estavam procurando e do momento do G4, o momento da empresa pega muito nessa hora de trazer alguém, né? A gente estava mudando para uma empresa ser mais organizada, assim, mais processual, mais controlada, um pouco menos empreendedora, de certa forma, em algumas áreas, e vendas era uma delas. Então, quando eles chegaram a mim, eu fui, segundo o João Vitor, o único cara que não falou só de tocar o bumbo, que tinha muita matemática e lógica por trás, assim, que de fato é onde eu me sustento. O bumbo se eu não tiver a lógica por trás, não interessa o que eu faço. No fim, eu fico lá gritando e vamos, que não, beleza, ajuda, mas não resolve. Então, foi essa coisa de aprender desde cedo a engenharia desse negócio. E aí, de novo, né, quando a gente está falando de uma empresa que nem o G4, o remédio, que cresce muito, né, o remédio é diferente por várias fases dela, né? E eu, casualmente, naquela fase, eu fui um bom remédio, né? Tinha 12, 10 pessoas quando eu cheguei. Hoje eu falei até para vocês, a gente tá com 100 só no time comercial, né? Então, aí muita coisa mudou. Esse modelo deu certo, né? Não sei se ele vai dar certo para sempre, mas certamente até agora ele é o melhor modelo. Caramba, ele quebrou o paradigma de não gostar de vendas, de ser averso a vendas. Ele entendeu, né, que ele conseguia chegar numa posição muito mais rápida, e eu gosto de falar que vendas é o processo, né, o meio mais democrático para você ascender de classe social. Sem dúvida. E dentro das vendas você conseguiu estabelecer um processo que foi o que chamou a atenção do G4. Foi. Talvez se eu fosse para uma empresa, cara, e eu sempre falo isso até para os alunos, assim, cara, eu nunca gosto quando alguém fala de vendas numa fórmula. Tirando a parte que você tem que correr atrás, ter atitude, que isso é natural de tudo. Porque, por exemplo, hoje a gente discute muito, né? Tem que ter SDR, tem que ter não sei o quê, tem que ter SRM. Tudo é recomendado, total, é bom ter. Mas não sei se pro seu momento botar energia nisso é o melhor, né? Quando eu cheguei, cara, eu lembro que a gente usava um CRM bom, assim, já ok, mas super desorganizado. E a galera sempre me pergunta assim, por que você não trocou rápido? Demorei uns 6 meses para trocar. Cara, preciso entregar dinheiro, né? Eu não podia chegar pra esses caras aqui malucos e falar assim, não, deixa eu organizar primeiro. Não, eu cheguei, deixa eu vender primeiro, depois eu começo a ver pra que lado eu vou. Quando eu vejo, eu brinco com os meus coordenadores lá, eu falo assim, quando eu olho 2 vezes pra ele tá olhando uma tela com um número, ele já não serve pra mim, cara. O papel dele é estar com a galera. Eu pago ele pra estar com a galera. Olha número, pra caramba, tem que olhar. Mas se eu olhei 2 vezes no dia o que você tá fazendo, em vez de estar ali, porra, do lado do seu vendedor, tá ali trocando uma ideia, tá fazendo one-on-one, até sei lá, fazendo o quê? Você tá olhando uma tela, olhando o número, cara, na boa. Será que esse é o seu papel principal? E aí, de novo, né, descobrir em vendas isso, foi o que me ajudou. Aquela minha introversão e um pouco mais metódico, dava para ganhar dinheiro fazendo isso também. Aí, enfim, aí ajudou. A modernização das vendas me ajudaram também, né? Porque se fosse ainda porta a porta, talvez eu ia ter um pouco mais de dificuldade no processo. Boa. Ô, Jonathan, cara, assim, ó, aqui no Receita, a gente tenta sempre sair daqui com, de fato, uma receita de sucesso. E quando a gente fala em ter sucesso nos negócios, você falou uma coisa aqui que me chamou muita atenção. O que as grandes empresas têm em comum? Elas têm uma ótima máquina de vendas, muito bem estruturada, muito bem montada, com as pessoas certas, com os processos certos, Sim. com uma liderança muito forte. Então eu quero tentar construir isso do zero, né? Vamos imaginar que quem está começando do zero, ou até pessoas que já têm um departamento comercial, mas está uma confusão, não performa. Perfeito. Se você fosse hoje, imagina então que você fosse chamado para o G4, você perdeu todo o departamento comercial, todo mundo. Sim. Todo mundo. Você tem que começar do zero. Sim. Qual seria, por onde você começaria? Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, até chegar onde você está hoje. Eu acho que com esse caminho, será que a gente consegue desenhar isso? Porque daí, com esse caminho, fica fácil de qualquer um que está nos ouvindo, ou ajustar o que não está dando certo, ou começar do zero no departamento comercial. Muito bom, cara. Consigo fácil, cara. Boa. A primeira coisa, e foi o que eu fiz no G4 também, porque querendo ou não fiz uma desconstrução, foi ver onde que eu ia conseguir vender, quais que eram minhas praças, eu digo assim, minhas portinhas. Então, o que eu tinha lá? Eu tinha gente que entrava por um formulário de aplicação das imersões, eu tinha gente que vinha indicado pelos próprios alunos, eu tinha alunos que compravam de novo. Então, eu meio que olhei para a empresa e falei assim, pô, onde que vem a demanda, né? Meus clientes vêm de onde? Então, essa foi a primeira coisa. Então, ali eu comecei a entender mais ou menos o que eu precisava fazer. Então, eu nunca começo a botar com pessoas. Eu sempre penso, cara, o que eu preciso fazer para vender para esse cara? Então, a primeira coisa é isso. Onde eu brinco com a galera assim, pô, imagina que você tem uma loja e você precisa botar uma catraca em cada entrada.
Então, se entra gente pela janela, você tem que botar uma catraca lá para você saber que tem gente entrando por ali, para não ficar gente entrando e você não tratar ela, sabe? Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo, cara, foi... aí, obviamente, tem a parte de ver produto, né? O que a gente vende, como a gente vende, mas especialmente o que precisa para vender. E esse foi a maior quebra de paradigma do G4. Lá atrás se tinha uma ideia que os nossos vendedores precisavam ser tipo gerente de banco, vamos dizer assim, mais relacional, mais não sei o quê. Eu comecei a olhar e falei assim, cara, na época era R$19 mil um curso de 3 dias. Brother, você não tem que ser relacional. O que você tem que ser é convencedor mesmo, que pagar R$20 mil. Pra estudar 3 dias, brother. Não é uma coisa normal. Então eu precisava de gente, aquela pessoa que consegue não persuadir no ponto positivo, né? Ele te incentiva. É um vendedor que incentiva as coisas. Então, de novo, aí eu olho como que o meu cliente toma a decisão. Tem clientes que tomam a decisão não no G4, mas de outras empresas que precisam de segurança, precisam de cuidado, precisam de entrega no prazo, precisam de atendimento rápido. Então, tem várias coisas aqui. Então, essas foram as duas primeiras coisas. Então, olho de onde vem o meu dinheiro hoje e depois olho o que de fato pega para fazer aquela oportunidade virar dinheiro. No meu caso, de novo, era muita energia, né? Muita essa persuasão, muito esse incentivo, né? A motivação de alguém sair lá da cadeira que está para estudar e pagar bem por isso, né? E valorizar isso. Aí eu volto pro time, cara. Então veio o terceiro passo aqui, eu diria, começar a olhar time. Porque daí você começa a trazer pessoas, até o ponto que a gente estava falando antes, que encaixam nesse cenário. Então, por exemplo, quando você vai falar de uma venda relacional, você vai falar com um vendedor de relacionamento, ele sempre vai falar assim, eu fui jantar com um cliente, eu fui almoçar, eu fui não sei o quê, eu fui não sei o quê. E aí você fala, tá, e aí? Não, mas porra, eu tô chegando lá. E é sempre um limiar. Você não sabe se ele está de fato tentando vender ou se ele está fazendo um amigo. Então, e você não quer que ele faça um amigo. Você quer que ele vá jantar, sendo ele um vendedor, né? Para vender. Você está indo jantar? Ótimo, vai te ajudar a vender? Vai. Então é difícil você gerenciar isso. Então a primeira coisa que eu fui foi, vou trazer uma galera que, cara, ele pega um lead e ele tenta vender. Né? Tenta fechar com aquela pessoa, tenta convencer ela a pagar. E aí, obviamente, quando você... Aqui meio que você já tem o que a gente tem hoje, de certa forma, que é ver de onde os clientes vêm, ver onde que eu preciso levar eles e quem que faz esse caminho aqui. Tirando o processo, CRM, tirando um monte de coisa. E aí, cara, o principal ponto que pegou aqui, e eu acho que nos ajudou, e de novo, né, a gente não fazia, eu não fazia ideia que a gente ia chegar no tamanho que a gente chegou nessa velocidade. Então, eu nunca tive essa conversa de, cara, daqui a pouco a gente vai estar com 300. 400 funcionários em 2, 3 anos. Eu falei, não é impossível, eu estou 2 anos e meio só no G4. Isso foi acontecendo, só que de alguma forma em mim, cara, eu já visualizei a parada pronta. Então, o que era a parada pronta que eu estou falando aqui? Qual que é o ambiente que eu ia precisar? E aí eu acho que o quarto ponto aqui é um pouco de cultura, começa a discussão de cultura. Qual que é o ambiente que eu vou precisar criar para vender? Né? Qual que é o ambiente? Para mim era o ambiente, o ponto mais importante dele era esse ambiente precisa ser encorajador. Então, todo dia, o meu vendedor, até hoje, ele se pergunta se ele deveria ligar para aquela pessoa que ele já ligou 3 vezes, a pessoa pediu para ligar depois. Ele se pergunta a todo momento isso. Não vou ligar, não vou encher o saco, não vou, tô em vergonha. Né? Eu precisava criar um ambiente onde essas coisas não passariam, assim. Então, eu não tô ligando, mas o cara do lado tá ligando. Então, eu vou ligar também, sabe? Então, as pessoas e o ambiente de bagunça, de certa forma, movimentado que eu criei, foi para que esse movimento te levasse. Sabe quando você tá no bolo de gente, e aí você, beleza, já tô aqui no meio, eu vou junto, porque eu não consigo ficar parado, porque senão a galera vai sair, eu vou ficar sozinho. Então, aí você começa a contratar gente, e aí quando você traz as pessoas que têm essa skill, por exemplo, no meu caso de convencimento, foi no começo, com essa cultura de determinação, de correr atrás e que iam se dar bem no ambiente. Eu saio de um time extremamente relacional, né? De novo, né? Acho que um gerente de banco, assim, o banco é aquele estilo, né? Para trazer um bando de moleque. Um bando de moleque para vender a mesma coisa que essa galera vendia. E dá super certo, porque, de novo, o que a gente precisava não era alguém que no face-to-face com o cliente, né? No presencial fosse bom. Era alguém que fosse bom no telefone. Se fosse bom no presencial, ótimo. Mas 90% das nossas vendas eram por telefone. Então, o que muda? A pessoa tá de terno ou tá... Tudo bem que tem cuidados que tem que ter, mas não era o grande critério. E aí comecei a montar o time. Então, acho que a cultura
Quando você começa a trazer pessoas que resolvem, né, o meio do campo entre onde o cliente está, onde ele precisa chegar para virar um cliente, né, o lead para cliente, e aí a cultura que você imputa nisso. Porque essa cultura, eu acho que sem isso, cara, é impossível você trazer gente. Porque, pô, se eu quero um ambiente empreendedor e você traz uma pessoa que não é empreendedora, putz, uma hora vai bater. É aquele tipo de pessoa que você contrata, e eu acho que líderes pegam muito isso. Você fala assim, pô, eu preciso... Teve até um aluno que me falou isso uma vez, assim, eu lembro que a gente estava num encontro, aí ele falou assim, pô, acabei de trazer um cara de uma empresa gigante, que é bem reconhecida subcultura, assim, é uma empresa grande. Só que o cara só faz PowerPoint, brother. Aí eu falei, sim, cara. Eu entendo que tudo indica que ele é bom. Ele é bom fazendo isso, sendo político no trabalho, porque uma empresa grande requer de um líder de vendas, né, um diretor, um VP, isso. Só que o que você quer é um cara que toque o bumbum para você. Então você está trazendo alguém que não é que ele não sabe fazer, mas não é o natural dele fazer aquilo. E para vendedor e para time é a mesma coisa. Pô, cara, é natural alguém pegar o telefone todo dia e ficar ligando para um monte de gente? Não é natural. Então você tem que achar gente que tá dentro daquele contexto. Então, imagina que nesses 4 passos aqui a gente meio que montou a espinha dorsal do negócio, né? Uhum. E aí depois, cara, você começa a entrar em processos, em como que você faz ferramenta, nas lideranças, mas o que é processo? Eu acho que fecha, pelo menos pra galera entender em linhas gerais. Processo é o que se faz, não é... Ah, puta, o que eu quero que seja feito, como que eu quero... É o que você faz, o que eu preciso fazer para um cliente sair de um potencial cliente para um cliente. E eu não acredito, e aí é uma crença minha, que você consiga definir isso 100%. Você consegue eliminar erros básicos do seu time. Mas você consegue dizer exatamente 100% das coisas que eu tenho que falar para vender seu produto? É muito difícil, porque o cliente é diferente. Ele é completamente diferente. Então, eu falo no G4 assim, alguém que já fez algum tipo de curso, formação, o jeito de vender para ele é um jeito. Quem nunca fez e está tendo aquele primeiro contato é outro completamente diferente. E se a galera não entende essas diferenças, aí começa a entrar processo, você explicar para a galera como é que funciona, você não vai conseguir vender. Então o que eu sempre fiz com o time, até a galera às vezes fala assim, puto, G4, né, cheio de playbook, tem pouquíssimos playbooks. Porque eu não consigo, eu não sou capaz hoje de dar uma fórmula secreta para que todo mundo venda para todo mundo. Então eu prefiro dar os limites para o time. Política comercial, descontos, como é que funciona, qual que é o combinado, o que eu tenho que entregar para o time financeiro, ou seja, o que os acordos que eu posso fazer e tal, como começa mais ou menos o processo, como se explica cada produto. Agora, tudo que está no meio, o recheio desse bolo, é deles. Aí, lógico, eu vejo, você faz bem, compartilha com todo mundo, que talvez uma coisa que ela faz, você pode fazer também. Isso eu faço. Então, essa parte camada de processo, que para mim é a última, para mim, quanto menos no começo, melhor. Deixa as coisas acontecer. Tem muito dono que fala para mim assim, fala, puta, como que eu faço para começar a desenhar processo da minha empresa? Pega o telefone e liga pro seu cliente. Pega o telefone. Quando você falar com uns 30, 40, aí você vai saber o que dá certo, mais ou menos, e o que é não, puta, se fizer isso não vai dar certo. Essas coisas você compartilha. Fala assim, ó, galera, quando ligar para um cliente, um erro que às vezes a gente tinha no passado, eu ligava para alguém e falava assim, ó, cara, eu sou o Jonathan do G4, tudo bem? Quantas ligações assim você recebe, cara? Você quer falar com alguém? Você não quer falar, você não pediu. Agora, quando eu digo assim, cara, o Jonathan do G4, eu estou retornando a ligação porque você se inscreveu no nosso curso. Muda completamente a conversa. Então eu ouvia, às vezes no meio da galera, a galera falando, o Jonathan, tudo bem? Eu falei, que é isso, brother? Esse tipo de coisa eu vi que era um erro recorrente, não era bom. Eu falei, galera, toda vez que a gente vai falar com alguém, pode falar do seu jeito, mas explica que você está retornando uma ligação de alguém que pediu para falar com você. Isso é processo. Então a gente foi criando esses fragmentos e eu sempre falo assim, cara, não se preocupe em criar um playbook, assim, tenha limites. O seu vendedor que eu conversei, você tem lá metas diárias para isso, de reunião e tal. Uhum. Isso é um playbook. Você não desenhou todo o processo para ele, mas você sabe que aquilo é um meio, que aquilo, a tendência, se aquilo acontecer, dá mais certo. Por quê? Se você deixa na mão dele, um dia ele faz reunião, no outro dia ele não faz. Um dia ele faz 5, quando você aperta, então você bota uma meta todo dia. Ó, vamos fazer 4, vamos fazer 3 contatos, vamos fazer 10 contatos todo dia.
Isso é processo. Então, normalmente os donos de negócio, né, quem está à frente do negócio, já sabe um pouco disso. Então, você vai colocando isso para o time. Então, acho que esse, cara, te resumindo, assim, teria muito mais coisas para ficar mais específico, mas olhar da onde vem a sua demanda, onde ela existe, né, onde você quer buscar ela, depois botar o que de certa forma, o que precisa ser feito para comprar aquilo que você vende, sabe, cara? Então, por exemplo, quando a gente está falando de imóvel aqui antes. Se eu estou falando sobre vender imóvel residencial, o que eu preciso é ser lúdico, é vender também o contexto, talvez ensinar a pessoa até finanças pessoais para ela botar, que é o caso muito de vocês, né, cara? Porque tem que saber, tem que ser professor, tem que ser didático também. Aí você coloca as pessoas nesse meio, né, que tem essas skills ou que tende a conseguir resolver esse tipo de coisa. E 2, você imputa uma cultura e constrói ela. Porque é muito difícil, cara. Né? A gente estava falando antes aqui sobre isso. Quando a gente fala de cultura, para mim, a galera conta isso de várias formas, né? Mas para mim é uma garantia que eu tenho que comportamentos que eu aceito vão se repetir. É isso, assim. Tipo, resumindo, tudo que se fala de cultura, para mim é o que eu tenho que fazer para que os comportamentos que seriam bons para o meu negócio aconteçam de maneira repetida. Sempre vai ter um escorregão ou outro. Mas, obviamente, quando eu for cobrar isso, eu digo, tá aqui. Você tá fora disso aqui que a gente combinou. Para mim, isso é cultura. Então, é um ambiente de você olhar e falar assim, qual que é o comportamento que eu quero do meu time de vendas, por exemplo, que a gente tá falando aqui. A cultura nada mais é que os limites deles. Ali no meio vai ter de tudo. Mas a gente setar isso, a gente tá aqui meio que... Por mais que a gente tá falando uma coisa mais qualitativa, assim, que não é tangível, na verdade, eu tô meio que colocando regra de comportamento, né, na cultura, né? É isso. Faz então sentido. tem que ter... E por processo de novo, cara. Processo para mim é óbvio, assim, você não vai sair seu time fazendo tudo que quer, não é um ar livre, né? Mas, cara, cada vez é mais difícil você definir como alguém vende, né? Porque senão você faz uma coisa do tipo assim, que eu já vi muito. Acho que eu vou trazer um exemplo aqui. Você vai lá no Instagram, tá lá vendendo alguma coisa, seja o que for lá, e você fala assim, puta, legal esse produto aqui. Primeira coisa que você faz vai nos comentários, vai na descrição para ver se tem o preço. Aí não tem. Aí você vai nos comentários das pessoas, tem um monte de pergunta lá. Quanto que custa? Quanto que custa? Quanto que custa? O que é a resposta normalmente? Chama no direct. Te mandei inbox. Cara, eu fico louco com isso. Eu falo, então fecha essa porra desse Instagram, bro. Eu fico louco. Então, por que isso? Porque a gente não pode dizer o preço? Meu irmão, sério? Sério, 2023 você acha que ninguém sabe o preço das coisas? Você acha que alguém não pegou o imóvel que você vende e botou na internet? Você acha que a pessoa já não tem noção? Pô, sabe, eu brinco com a galera na aula e falo assim, cara, se até a Chanel coloca agora na vitrine do JK o preço da bolsa, dos negócios, que é pra realmente ali setar. Ó, você quer? Dá pra entrar? Não dá pra entrar, né? Hoje em dia, assim, as marcas de luxo antes não tinham isso, né? 10 anos atrás, puta, será que eu consigo comprar uma Tiffany, cara? Não sei. Hoje a Tiffany tem preço no site. Não vende pelo site, mas tem o preço. Então eu vou lá e olho assim, puta, eu posso comprar alguns, não posso comprar todos, mas eu posso comprar alguns. Então, por que não dar essa informação? O que é isso para mim? Você tá quebrando a jornada de compra do seu cliente. Quantos clientes não vão desistir nisso, cara? Pô, você tá lá, o cara vai lá e preenche um WhatsApp, manda um WhatsApp pra sua empresa. Você fala, deixa eu te ligar. Não, se ele te manda o WhatsApp, pelo menos o começo, ele quer por ali. Você pode tentar ligar, eu até acho que tem que fazer, dependendo do que você vende, tem que fazer isso. Mas você vai falar assim, não, as regras que a gente tem é de falar só por telefone. Cara, calma. Você vai abrir mão de muita coisa para fazer isso. Então, o processo, que é essa última camada que fecha, claro, de novo, tem várias coisas em coisas mais avançadas, mas o processo ele tem que dar liberdade para o seu time, ao mesmo tempo que dá os limites para eles, né? Porque senão vira, de fato, um descontrole e todo mundo sai fazendo tudo que quer, a empresa vira uma zona. Mas acho que se a turma toda aí, você vende... Eu tava escutando do Mascara esses dias com vocês, então, pô, você vende capacete, bro, você é que nem o Seba, que é médico, você tem o Toledo lá, que vende saúde, de certa forma, né? Plano de saúde, essas coisas. É a mesma coisa, cara. Você tem que ter onde que seu cliente chega, onde ele tá, onde que eu preciso levar ele, quem que vai poder fazer esse meio campo, qual que é a cultura que eu quero, ao mesmo tempo que eu coloco ali meio que uns direcionamentos. Eu acho que é melhor. Orientações, cara. O processo são orientações, eles não são limitadores em muito tempo, né? Eu acho que se a galera fizer isso, cada um... É que eu falo assim, cara, quem que sabe melhor sobre o seu negócio, cara? Cara, eu posso ficar um mês na sua empresa. Nunca vou vender melhor que você. Nunca. Agora, se eu te dou um pouco de direcionamento, você pega esse direcionamento e constrói um puta negócio.
Cara, já deu uma aula. Isso Você tá daqui, anotando ó. bastante, legal Eu isso. tô anotando, muita já coisa. coloquei uma pergunta aqui, ó, que não tava É. no meu Trello aqui pra já colocar no processo da Monteu. É, que bom, cara. Tomara que a galera aí também tem bastante coisa aí. Tomara que dê bom. Tá louco. Demais. Ô, Jonathan, e quais são os padrões que você observa naqueles profissionais de vendas de alta performance, daqueles de baixa performance? Quais são os comportamentos, o que é inegociável na hora de recrutar um bom perfil? Quais são as características que dá certo? Você já validou isso? Cara, Já, essas cara. características funcionam. Tem uma, assim, ela não é infalível porque nada é, mas ela é pra mim a que mais pega, que é a pessoa ter uma responsabilidade do jeito dela pra ela. Então vou dar um exemplo, tá? Eu sempre conto isso, eu sempre faço entrevistas assim com a galera, eu pergunto coisas, obviamente, que me importam, mas essa aqui, na verdade, eu quero fazer uma pergunta pra pessoa. Só dou meio que uma volta pra fazer uma pergunta pra galera. Todas as entrevistas de líderes eu faço a última, né? Meia horinha comigo lá, rapidinho. Eu nunca marco, eu sempre ligo do nada. Então eu tento deixar eles à vontade. Eu quero descobrir se a pessoa vale a pena ali. Agora do time é diferente. Eu cresci numa família, cara, de pessoas que trabalhavam, que não empreendiam. Por isso que eu te falei ali, a veia do empreendedor não tem em mim, assim. Então eu não vi isso em casa, sabe? Tomar risco, contratar gente e tal, beleza. O que eu tenho? Meus pais, minha mãe tinha 16 anos quando eu nasci, meu pai 20 anos. Então, pô, os jovens, né? Com a minha idade, você já tava falando com a minha mãe, acho que eu já tinha 15 anos, uma parada, se eu tenho 33, eu tinha uns 13, 14 anos. Então, imagina ter eu tô falando com vocês, eu vou chegar em casa, eu não tenho um adolescente de 13 anos em casa pra eu lidar com escola, com adolescência, aquela coisa chata, né? E o que eu lembro, sempre lembrei, dos meus pais chegando em casa do trabalho, trabalhando muito, fazendo hora extra, aquelas coisas. E, pô, cheio de dificuldade no trabalho, estressados, cansados. E no outro dia, 7 horas da manhã, levantava, tomava café, me deixava na escola, trabalhar. Aí, eventualmente, 2, 3 dias depois, de novo, puta, teve aquele dia difícil no trabalho. O que fazia no dia, 7 horas da manhã? Levantava, tomava café, se arrumava e ia trabalhar. Por que eles faziam isso? Não é que eles gostavam. Né? Isso entrou na minha cabeça, assim. É porque eles tinham... Então, uma responsabilidade, tinha que pagar, tinha que me criar, né? Usando bem o português, tinha que me criar. Então, eu aprendi desde cedo que quando alguém tem alguma coisa tão forte assim, dificilmente ela se abala. Ela pode tomar rumos diferentes, tomar decisões, mas ela é mais responsável nas decisões que ela toma. Ela é mais resiliente não é que assim, qualquer probleminha levanta e vai embora, né? Então, essas coisas são coisas importantes. Agora, como achar isso numa galera que eu contrato de 23 a 29, mais ou menos, que não tem nem contrato de aluguel, porque não quer assumir essa responsabilidade, não tem cachorro, porque, nossa, imagina, tem que cuidar de um cachorro, não é casado, muito menos tem filho, ou seja, eles não têm, assim, quando você olha eles, você conhece eles, você fala assim, esse cara, pra ele, se ele tá aqui, tudo bem, ele deve ter ambição, mas não deve ser nada. Então é isso que eu trago na entrevista. Eu conto exatamente essa história e eu... enredando isso, eu falo assim, cara, olha só, vai ter vários momentos que você vai querer me mandar para aquele lugar, você vai ficar puto, você não vai querer mais o G4, nesse caso. O que vai fazer você pegar o telefone de novo e ligar? Essa simples pergunta. Quando vem coisinha assim, porque a minha carreira, não sei o quê, eu já sei, esse é bundão. Não serve. E, cara, é impressionante as respostas que eu recebo dessa galera boa. Puta, cara, eu tô tentando há muito tempo, assim, eu preciso me encontrar profissionalmente, eu já tentei várias coisas, eu sinto que eu tenho mais potencial, mas não tenho, eu não consegui botar pra fora. Acontece muito com os meninos, assim, eu tenho 26, 27 anos, cara, daqui a pouco, pô, eu tô ficando mais velho, eu ainda moro com os meus pais, ou eles não falam isso, mas muitos deles, pô, cara, tem nome no SPC, que é normal de jovem desorganizado, né, cara? Não tenho nada. Então, quando eles começam a trazer essas dores, eu lembro de um menino que eu contratei, que veio de Joinville, e ele falou assim, ele falou, pô, cara, minha família é muito humilde, e eu não quero essa vida pra mim, assim, eu amo eles, eu quero dar tudo pra eles, mas antes deles, eu não quero essa vida pra mim, cara. Eu sei que eu consigo, eu sempre fui atrás das coisas, eu sempre fiz por mim, eles sempre me ajudaram, e eu sei que vai ser difícil eu ir para São Paulo, eu sei que vai ser difícil trabalhar com vocês, mas eu realmente acho que isso pode mudar a minha vida. Porra, É isso. 23 anos. 23, 22 esse moleque tem, cara. Tá com você até hoje, né? Tá comigo, tá hoje. Esses dias ele sentou comigo, é muito bom. Esses dias ele sentou, eu sento às vezes no meio deles lá, ele chegou assim, 9, cheguei cedinho, ele tava lá cedinho, tava meio vazio o andar. Eu falei, ô John, deixa eu te perguntar uma coisa.
como é que você faz com o seu relacionamento, cara? Porque é difícil, né? A gente trabalha bastante e tal. Aí, olha, esse moleque de 23 anos tem uma namorada que ele trouxe de Joinville e ele tá discutindo, porque a cabeça dele não é se ele gosta dela ou não, é se ela encaixa nos planos dele, porque ele não tem energia pra levar ela junto no momento que ele tá. Ele vai ter que construir e ela vir junto. Ele não consegue levar ela junto e eles estão nessa... Ela fala muito pra ele assim, putz, você trabalha demais e tal, que é normal. Talvez ela esteja cuidando dele. Mas olha, moleque de 23 anos, é isso que ele tá pensando. Então, respondendo pra você, pra mim, Jonathan, essa é disparado a principal coisa. Se a pessoa fala pra você uma coisa desse nível, você sabe que em vários momentos que ela não quiser ligar, ou quando ela tiver, puta, não sei se eu tô afim ou não, você primeiro vai poder acionar esse botão, né? Falar, cara, você lembra o seu sonho lá que você falou pra mim? E aí, você desistiu? Você não quer mais? Ou ela vai fazer esse trabalho automático? Porque o trabalho de vendas é isso, cara. É um tipo assim, puta, tem que ligar de novo, tem que visitar de novo, né? Tem que ir lá tentar de novo, tem que ligar para esse cliente aqui. Ele é todo dia, então... E muitas vezes você tem a opção de não fazer, né? Você pode ficar quieto ali. Eventualmente você vai perder o emprego, mas quando você tem uma coisa tão importante disso, eu volto lá nos meus pais, tinha que alimentar o alemão lá, velho. Não tinha jeito. Né? O alemão tava em casa lá, fortinho, preciso botar comida, preciso dar escola, preciso dar as coisas para ele. Essa é a principal coisa, cara. Quando une isso, eu vejo assim muito no meu time, quando une isso a uma capacidade muito boa de aprender, aí eu tenho quase o combo perfeito da pessoa, sabe? Então, à medida que você vai ficando mais sênior, assim, quando eu falo sênior pra mim, né? Tem uma galera de 32, quando a galera tá um pouco mais avançada ali, você percebe que essas respostas vêm cada vez mais elaboradas, sabe? Então você vê que a pessoa já passou por isso, já passou por aquilo, principalmente quando eu vou contratar líder, ele vem um pouco mais elaborado, assim. Mas os jovens, né? Especialmente os jovens, quando eu falo assim, os mais imaturos de carreira, né? Porque às vezes tem uma puta maturidade de vida, tem muita gente boa na rua, cara. Isso é uma crença que eu deixo pra todo mundo aqui, cara. A gente sempre tá brigando, né? Puta, pra trazer gente boa. Puta, eu não consigo achar gente boa. Meu irmão, não desiste. Tem um maluco, uma maluca ali no meio que tudo que ela quer é uma oportunidade. E na hora que você dá, ela vai... Pô, vocês devem ter exemplo disso, cara. Cara, você deu ali o osso e, meu irmão, não é que ela roeu o osso, ela engoliu aquele osso. E essa pessoa tá na rua ou tá trabalhando pra outra. Tá infeliz, e aí às vezes a gente acha essa pessoa e essas pessoas mudam o nosso negócio. Então, acho que esse é o principal ponto, cara. Eu posso falar por mim, assim, quando eu fui pra Floripa, eu realmente, quando eu olhei a RD, assim, eu falei assim, cara, eu acho que agora eu encontrei uma coisa, porque eu tava frustrado como carreira. Porra, estudei puta escola, estudei em puta faculdade, mandei bem na faculdade, morei fora, graças aos meus pais, trabalhei em empresas legais. E, cara, eu não consigo. Eu tinha 25 anos. Eu falei, pô, por que eu não tô ganhando 10 mil reais ainda? Por que eu não sou chefe ainda? Por que aquela coisa imatura? E eu falei, e eu tava na cabeça que eu não ia conseguir. Eu falei, eu acho que o que eu quero não vai dar. Não vai rolar. Porque eu não vejo isso acontecendo. Eu nunca vi um exemplo disso. E aí, quando eu chego na RD e vejo aquilo acontecendo, cara, e aquela fome com a vontade de comer se abriu. E eu falei, porra, é isso aqui. Só que mesmo assim, em vários momentos eu fiquei com vergonha de ligar para cliente. Olha que louco. Só que eu tinha uma coisa em mim, aí entre várias coisas que eu queria, eu falava assim, cara, eu nunca vou voltar para Porto Alegre fracassado. Eu posso escolher voltar, mas eu nunca vou encarar meus amigos, né, minha família e falar, eu tentei lá e não deu. Não, eu vou voltar falando assim, eu não quis ficar, beleza. Mas eu fiquei com essa noia. E, cara, isso era o que me ajudava todo dia a ligar pro cara. Esse era o teu porquê? Esse era a minha parada. Você vê, não é nada nobre. Eu só não queria voltar com esse fracasso pra casa. E aí isso foi me dando... Hoje eu tenho outras motivações, mas você entende que às vezes a gente não sabe nem o que quer, né? E nem o que não quer. Então, quando você é apresentado a um ambiente, eu acho de novo, né? Reforço que quando a gente é um ambiente intenso lá no G4, a gente é apresentado para emoções e pensamentos que a gente nunca teve, assim, profissionalmente falando, e que impacta a vida, óbvio. Só que tem gente, quando é apresentado nisso, espana. Tem gente que pega isso e fala, meu Deus, achei. É isso. Então, quando a pessoa tem isso, cara, eu acho muito difícil. Ela pode não ser a melhor pessoa do mundo, mas que ela não vai arredar o pé até ela ter o último gotinho de suor dela. E aí, se a gente tem esse tipo de gente, cara... a turma fala muito, né? Melhor segurar cachorro louco do que empurrar cachorro manso, né? É isso. Eu sou mais dessa tese aí, cara. Legal. Bom demais.
No final das contas, pelo que eu entendi, tá relacionado ao tamanho do porquê de cada um, né? De ambição. É aquilo que... E um mindset moldável também, né? Acho que a pessoa tem que ter se reinventar. É isso. Tem uma frase que eu gosto muito que fala que não dá para aceitar gente morna em empresa que tem sonho grande. É isso. Né? Então, se o sonho dele for pequeno, ele vai se movimentar pouco. Agora, se o sonho dele é grande, ele vai ter que se movimentar muito e vai fazer o negócio acontecer. Então, acho que a principal característica, pelo que eu entendi, é o tamanho do sonho, o tamanho do porquê dessa pessoa, porque em momentos de dificuldade, ela vai olhar muito mais para a recompensa do que para o preço que ela tá pagando. Sem dúvida. Ela vai falar assim, cara, é lá. Ah, eu tô tendo que trabalhar todo dia, sim, mas é lá. É lá, cara. Aos poucos, a galera vai normalizando essas coisas também, né? Que é um grande desafio que eu tenho. Tem muita gente que normalizou o G4 já. Tipo assim, acho que toda empresa é igual. Paga como paga o G4, tem um ambiente, a vitrine que tem, o aprendizado, a galera... E, porra, eu tenho um trabalho desgraçado. Eu falo, meu irmão, não é assim, né? Não é assim. E eu até falo isso de empreendedor, cara. Ontem até numa conversa com o Nardon, ele falou uma coisa muito forte, assim, que é vocês como empreendedores, vocês também precisam renovar os sonhos de vocês, né, cara? E ninguém faz isso por vocês, né, cara? É vocês com vocês. Não tem ali um gestor pra falar assim, porra, vamos vender mais, vamos ser promovidos. Não, brother. Só que aí que tá o jogo que a gente tava falando antes. Você se colocar em situações que tô falando aqui com vocês, tô cutucando em várias coisas que vocês podem melhorar no dia a dia de vocês. Você tá interessado nisso é porque você tem alguma coisa lá. Tá lá. E você tá sempre renovando, às vezes até colocando ela mais longe ainda, né? Tá lá. A turma precisa ter isso também. Quem não tem, você pode até tentar colocar na cabeça dele, assim. Mas quem não tem, normalmente, Esses dias eu escutei uma história muito boa, cara, de uma tese por trás de um jogador de futebol brasileiro que, teve muito sucesso. E do nada ele despencou. É um daqueles jogadores que a gente sempre fala assim, cara, ele podia ter dado muito mais, era um cracaço de bola e tal. E aí a tese que eu escutei foi a seguinte: ele jogava bola pra conseguir sobreviver. Na hora que ele sobreviveu, o futebol perdeu o sentido. Olha que louco. Caraca. E é verdade, cara. E quando eu escutei isso, eu falei, cara, por que eu trabalho? Eu falei, será que era só pra garantir um mínimo? E se eu garantir um mínimo, será que eu vou ficar... Será que eu vou desanimar? Será que eu vou perder o tesão? Ou será que ainda dá tempo de eu construir o meu tesão em cima, né? A vontade que eu tenho de trabalhar em cima do trabalho. Né? De fazer, de produzir, de evoluir, que pra mim, esse que é o infinito, né? Mas será que eu não tô caindo nessa armadilha de... Por exemplo, de dinheiro. Vamos olhar em dinheiro. Puta, eu quero 10 milhões. O que vai acontecer comigo quando eu tiver os 10? Será que eu vou parar? Será que eu vou perder o sentido? Será que... Então, essa coisa que a pessoa... A gente tem que buscar isso. Porque tem gente, cara, que não tem, velho. Infelizmente. Tem gente que quer, sair da condição que tá, quer casar, quer ter filho, mas assim, também se não der, tudo bem. Aí não dá. Aí se você tiver que todo dia ficar lá e falar, brother, vamos lá, a vida é mais que isso, não sei o quê. Já é difícil gerenciar as atividades da pessoa, imagina gerenciar a cabeça desse ser humano, né, cara? Ainda mais jovem, que muda toda hora. Então, acho que quando a gente tenta, né, dentro do possível, quando a gente consegue trazer esse tipo de gente, as coisas tendem a ser um pouco mais fáceis, assim, que dão valor ao que tem, ou que eventualmente querem alguma coisa a mais, sabe? Aproveita aí, compartilha esse episódio aí com todos os seus amigos, gestores, vendedores, CEOs, todo empreendedor. Estamos falando aqui de uma área que é fundamental para todo mundo, né? Vendas, departamento comercial. Então, indica aí para pelo menos 5 pessoas, né? Tem uma estatística que diz que quando a gente gosta de alguma coisa, a gente indica no mínimo para 5 pessoas. Então, mande aí pro seu amigo. Aproveitar e dizer que esse podcast tem um patrocínio da Monte Investimentos. Se você está pensando em diversificar sua carteira com segurança, a Monteu atua exclusivamente com cartas de crédito em consórcio imobiliário, onde você tem 2 estratégias incríveis. A primeira é o ganho de capital, onde você vai fazendo os aportes mensais, a Monteu entra com uma gestão estratégica, através de lances. Quando você é contemplado, você tem a opção de vender essa carta de crédito, porque ela vale ouro no mercado, não paga mais parcelas e pode reinvestir novamente, ou você pode utilizar esse crédito para investir no mercado imobiliário, fazendo terceiros pagar pelo seu patrimônio. De que forma? Você compra um imóvel, aluga, com o valor do aluguel você cobre o valor da parcela e você vai estar construindo aí um ativo que vai te gerar renda vitalícia, ao qual você descapitalizou só até o momento da contemplação. Essa estratégia é muito disseminada por Robert Kiyosaki, autor do best-seller Pai Rico, Pai Pobre. Procura o pessoal da Monteu, fala que eu vi no Receita de Sucesso Podcast, que eles vão te dar aí uma
acesso a uma consultoria gratuita e personalizada. Continuando aqui com o Boa. Jonathan. Cara, o que eu ia te perguntar? Tem uma pergunta que eu ia conectar aqui com o Jonathan. Eu sabia que eu tinha que anotar ela, não ia acabar esquecendo. Vamos lá. O que faz um profissional fazer uma transição de carreira, pelo que você percebe? Quais são, o que eles avaliam? Então, por exemplo, você estava numa grande empresa, que era a RD Station, e fez essa mudança para o G4. Hoje, quando a gente olha para o mercado, a gente fala que os bons profissionais eles já estão empregados, já estão trabalhando. E é verdade. Então, a pergunta de R$1 milhão é: o que eu devo fazer como empresa? Né? Esqueci o nome dele lá da Hotmart. Ele fala que ao invés de você ficar procurando borboletas, você tem que construir um belo jardim para que essas borboletas queiram posar. É isso. Então, qual é esse jardim que as borboletas querem pousar? O que a empresa tem que ter para falar, cara, eu vou largar daqui para entrar aqui? Porque é isso que eu tô... Primeiro, o que eles estão buscando, que você percebe, e qual é esse jardim? Cara, primeiro tá certíssimo isso, cara. Você tem que... eu acho que esse é o maior desafio dos donos e das donas de negócio. Porque você tem tanta coisa para fazer que construir esse jardim é mais uma coisa, né? E você não sabe se vai dar resultado, né? Você sabe que se lá vender, cuidar dos seus clientes, você sabe que aquilo ali o dinheiro vem. Mas e cuidar do jardim? Será que eu vou trazer gente boa? Será que eu estou fazendo certo? É mais subjetivo, né? Isso, né? Então é um desafio infinito isso, cara. Mas tem que fazer isso, assim. Vou te dar um exemplo meu e eu acho que isso leva para o mundo de vendas também. Tirando raras pessoas, raras, e para mim são raras mesmo, porque eu conheço talvez 5, assim, tem alguma coisa faltando. Tem alguma coisa faltando para aquela pessoa. Então, às vezes você vê lá, puta, eu tô trabalhando numa baita empresa. Vou pegar o meu exemplo agora. Tem alguma coisa que tá faltando, certamente. Pode ser um gosto novo que eu tenho, uma preferência do meu momento de vida, mas sempre vai ter uma coisa faltando. Então a gente tem que descobrir o que está faltando para os profissionais que a gente gostaria de trazer. Então vou trazer o meu exemplo aqui. Pessoas que estão dispostas a tomar um risco de vendas ou eventualmente até mudar de estado, né, para trabalhar, que é o nosso caso aqui, no G4, eles estão buscando oportunidade. Primeiro, acima de tudo, eles estão num nível de carreira e eles querem ir para outro. Eles nem sabem direito qual que é. Mas o fato é, onde ele tá não tá bom. Então tem um incômodo. Às vezes ele até tá ok onde ele tá, mas tem alguma coisa que não tá legal. Essa é a primeira coisa. Outra coisa que muita gente boa, e eu acho que aqui tem muita coisa importante. Tem gente que quer desafio, galera. Tem gente que quer fazer uma coisa relevante. Não parece, mas existem... A gente normalmente vê de empreendedor, né? Puta, eu quero tal. Mas tem funcionários que também querem algum tipo de marca, sabe? Tem outros que querem cargo. Tem outros que querem dinheiro. Então, você olhar o que você consegue oferecer para essa turma e tentar, obviamente, ter um pouco de cada coisa, porque daí meio que você vira abrangente, eu acho que esse é o primeiro segredo do jardim. Então, no caso do G4, oportunidade, muitas de crescimento. E aí o crescimento aqui, eu vou lá, eu não promovo todo mundo a líder. Mas assim, a pessoa sai daqui em outro nível. A vitrine, no nosso caso, também a gente usa isso muito a nosso favor. Os ganhos, a gente paga bem. Então, isso é uma coisa que não é bem comum em startup. Então, especialmente em vendas, a gente tem uma remuneração bem agressiva, bem boa, segura para as pessoas. Uma coisa que eu aprendi os meus vendedores preferem ganhar 7 de fixo e 2 de variável do que 5 mais 5. Ou seja, eles preferem a segurança. Puta, mas daí você vai dar segurança pro vendedor? Vou, por que não? Eu posso dar segurança para ele ao mesmo tempo que eu cobro ele por metro. Se ele quiser continuar com a segurança, ele tem que me dar um tanto todo mês. Então, que é um estigma normalmente, né? Então, essas coisas acabam juntando e aí você oferece. E aí eu acho que o principal dica para você e para a turma toda fiquem tranquilos que não existe uma coisa só. Então, assim, às vezes você paga super bem, daí você vai falar com a pessoa que a pessoa quer home office. Aí você fala assim, eita, esse negócio eu não tenho. E tudo bem. E no nosso caso a gente não aceita. Mas tudo bem, tem gente que quer mais uma coisa, tem gente que eu vejo que a gente vive num mundo muito que a gente critica as preferências dos outros hoje, né, cara? Puta, eu vejo vários amigos meus assim falando, nossa, aquele lá largou a carreira pra trabalhar numa empresa gringa e trabalha 3 horas por dia. Pô, que absurdo. Pô, que absurdo, cara. Deixa o cara, brother. Se tem alguém que oferece o que ele quer e ele tá feliz, que bom que ele encontrou. Talvez não sirva pra você e tudo bem. Mas deixa a galera lá. Tem muita gente ao contrário, olha, eu vejo muito isso, cara, no meu time. Muita gente critica a galera que trabalha comigo. Você trabalha muito, você vive G4, não sei o quê. Cara, deixa o cara, brother.
Talvez ele esteja construindo uma coisa, não sei se vai dar certo, mas deixa ele. Se faz bem para ele, deixa ele. Né? Então, a gente oferecer essas coisas é fundamental. No meu caso, quando eu entrei no G4, eu tinha 2 coisas que me chamaram muito a atenção. Cara, eu sou de Porto Alegre, falei pra vocês que eu sou mais introvertido, então eu não sou cheio de amigo e tal. Sempre tive, mas muito poucos. E eu tenho dificuldade, eu digo que eu tenho até preguiça de coisas sociais, assim, sabe? Eu gosto do meu canto, assim. Então eu nunca fiz networking. E eu sempre escutei que isso é importante. Isso é fundamental. Visibilidade. Agora mais do que nunca, né? Mas isso antes de Instagram mesmo, assim, eu já tinha essa coisa. Eu falei, pô, se eu trabalhar para esses 3 aí, eu acertar a mão, eu acho que eu vou ganhar esse pouco desse network que eu não tenho hoje. Então, eu sempre pensei, quando eu entrei no G4, eu pensava assim, pô, se der boa aqui, eles vão me indicar para outras pessoas se eu precisar. Olha que coisa pequena, mas para mim era uma coisa incrível, né? Era fora do comum aquilo. Tem gente que entrava no G4 naquela época com o sonho de trabalhar perto dos 3, né? Thales, Alfredo, Nardon. Eu achava, eu admirava eles, mas meu negócio era tipo assim, pô, se os caras verem que eu sou bom, talvez eles vão me botar em outra empresa dele. Então eu tava muito mais preocupado com a empregabilidade, talvez, uma coisa tão pequena, se você pensar, não é nobre. Não, cara, mas era a minha dor. Era uma coisa que me faltava. Por isso que eu falei, sempre falta alguma coisa. E a segunda era um alinhamento entre o que a empresa queria fazer e o que ela esperava de mim. Olha que louco isso. Porque o que acontece? Quando você vai de uma empresa tipo uma RD da vida, todo mundo que te contrata quer aquilo, mas não está disposto a sujar a mão para construir aquilo. Então eu lembro quando eu conversei com o Lucas, uma das coisas que a gente conversou muito, o Lucas, CEO do G4, eu falei, olha, cara, o que você quer fazer, né, de ter um time forte e tal, a gente vai ter que, cara, fazer escolhas difíceis aqui, trocar gente, segurar algumas coisas, assim, de, pô, a gente vai ter que ser exigente até construir a cultura. Depois as coisas vão funcionar. Só que um dia talvez eu vire pra você. Eu lembro que eu usei exatamente esse exemplo. E se eu chegar amanhã pra você e falar que sou o melhor vendedor e ter que ir embora, o que você vai me dizer? Ele falou, se você tiver embasado, 0 problema. O time é seu. Eu falei, opa, tamo alinhado. Porque depois que eu saí da RD, cara, todas as empresas que me contrataram, eu, aprendi muito, mas eu sempre tive esse desalinhamento, alguns mais, outros menos, de o que eles queriam que eu fizesse e o que eles deixavam eu fazer. Então, como que você quer que eu... Eu lembro que tinha uma empresa que eu trabalhei que é animal, só que, cara, eu perdi o ligamento com a cultura, porque a decisão, eu quero mandar alguém embora que não tá... não, mas a pessoa tá aqui faz tempo... o vendedor mais antigo do seu time, cara, ele é difícil, a gente tem que botar ele na linha. Não, deixa que eu falo direto. E não tá errado. O empreendedor, ele não tá fazendo isso que ele não gosta de mim, porque ele não acredita. Ele tá cuidando da empresa dele, É risco que ele tá tomando. Eu entendo. Mas para construir algo grande, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Eu lembro quando eu fiz a primeira mudança drástica no G4, a gente basicamente tinha um vendedor para cada produto. Né? Os produtos maiores tinham vendedores mais sêniores, os outros produtos menores que estavam rampando, vendedores mais júnior. Primeira coisa que eu falei pro Lucas, eu falei, não acho que isso é certo. A gente tem que mudar, todo mundo pode vender tudo. Ele, por quê? Eu falei, porque não faz sentido nenhum um cliente vir para mim, eu ter um produto que resolve a vida dele e eu não poder vender. Então eu vou forçar ele a comprar o meu produto. Eu tô fazendo coisa ruim pro G4 e pro cliente. Então se eu sou vendedor do carro verde, se eu entender que o carro melhor pro cara é o azul, por que eu vou ficar convencendo ele do verde, cara? Tá errado. Se o cara quer o azul, eu falo pra ele, tá, tudo bem, você quer o azul, eu tenho aqui. Então foi uma quebra, porque os nossos melhores leads têm que ir pros melhores vendedores, não sei o quê, tudo bem. Mas foi essa quebra, naquele momento, que fez eu criar outros bons vendedores, vocês entendem? Então eu criei uma massa crítica, eu gerei competição entre todos, que era super importante, dei condições de igualdade para todo mundo de vender. Então eu dava as mesmas ferramentas. Vende quem é bom. Casualmente, os mesmos bons de antes continuaram sendo bons, o que é excelente. Mas eu comecei, aquele cara que era mais ou menos, só vendia produtos mais baratos, ele aprendeu a vender produtos maiores. Então, o ponto de trazer e a falta, né, que a gente estava falando, né, para trazer essa galera que falta alguma coisa neles. E aí você tem que entender se você está disposto a oferecer aquilo que falta. Esses dias uma aluna, ela trouxe um problema bem, cara, que eu acho que é a maior armadilha do empreendedor, e eu vejo assim, eu acho que o Thales é um cara que não deixa a gente cair nessa armadilha. Olha o caso dela. Ela construiu uma empresa do zero, ela trabalhava numa empresa grande, mercado financeiro, ela construiu uma empresa do zero.
E ela montou um time grande, mais 100 pessoas, muito rápido. Ela executou o mesmo playbook da empresa grande. Só que qual que foi o argumento dela de trazer a galera? Aqui na minha empresa, diferente da onde nós estávamos, nós vamos pensar mais nas pessoas. Nós não vamos ser, a pessoa não vai ser um número pra gente. Então a pessoa falou, pô, legal, porque na empresa que eu tô é pegado, os caras me olham numa planilha, agora eu vou pra uma empresa que, pô, realmente vai me dar um pouco de segurança e tal. Qual que era o desafio que ela tinha naquele momento? Que o time tava, beleza, se der bater meta, bateu, se não bater, não bateu. Quem cavou essa cova foi ela. A empresa grande não exige das pessoas porque ela quer, é porque ela precisa. Ela precisa. Ela sabe que o caminho para o resultado é essa alta performance. Então, para entregar o acordado, seja com o investidor ou com elas mesmas, a gente não pode ter um ambiente, né, dando esse exemplo aqui, de que resultado não importa. E aí você traz a pessoa por isso e aí depois você precisa cobrar o resultado dela. Como é que faz, cara? Você construiu isso para você. Então, nessa época de home office, por exemplo, que de novo, né, para a gente não funciona porque a gente tem um modelo muito específico. Mas pô, se você começar a abrir mão disso, você vai construir um time que eventualmente não é o que você quer ter. Então, essas pessoas que a gente está trazendo, por mais, puta, eu quero trazer aquela pessoa. A pior coisa que você pode fazer para sua empresa é trazer ela desalinhada com o que você realmente precisa. Você vai frustrar ela, e eu posso dizer porque eu já estive nesse lugar, ou você vai se frustrar como empresa. Não adianta contratar alguém para o G4 hoje, cara, falar assim, não, bro, você vai ter tempo para trabalhar. Relaxa. Não, a empresa pensa no longo prazo. Não existe isso, bro. Você vai falar pra pessoa, eu espero que você pense no longo prazo, mas sabe, meu amigo, que a hora que o bicho pegar, se tiver que meter a mão, você vai. É isso. Às vezes a pessoa lá boa, ela fala, não, isso não é pra mim. É um livramento que você tem. Porque você vai exigir ela. Você entende que você tá fazendo esse desacordo? Então, quando você tá falando com alguém, cara, e uma das coisas, de novo, né, eu falei do fixo aqui, por exemplo, qual que é a melhor forma de descobrir como trazer essas pessoas? Você falando com elas. Então, conversa com algumas pessoas, você fala assim, o que está faltando na minha empresa eu ter para que essas pessoas venham trabalhar comigo? Às vezes são coisas, cara, ridículo. Coisinha de nada, assim. Às vezes são coisas que é puta da empresa. Aí você fala assim, opa, não sei. Não sei se eu quero esse caminho, não sei se é melhor para mim. Porque a gente sempre vai pro caminho de é melhor ceder para ter alguém bom do que manter ali, às vezes, alguma coisa, uma rédea mais dura que você tem ou uma diretriz muito forte. Cara, assim, eu não sou empreendedor, mas o que eu tenho aprendido com eles é não recue ante nenhum problema, assim, não abre mão, porque você vai construir uma coisa e depois que ela estiver grande no seu negócio, para você mudar, você como negócio vai ter que se adaptar, e aí eu já não sei se isso vale a pena. Mas essas pessoas têm inquietações sim, cara. Cada uma do seu jeito, cada uma no seu nível, no seu momento, mas boas pessoas têm inquietação, especialmente os que têm fome. Assim. Então eu tava com uma inquietação desgraçada e o G4 apareceu no momento, é igual vender, apareceu no momento que, cara, talvez se tivesse aparecido 6 meses atrás eu não tinha topado, mas apareceu, fez um bom pitch de vendas, né? Alinhou muito bem os interesses e casou, velho. Uma boa venda, assim, sabe aquela coisa assim, pô, eu não esperava que isso fosse tão bom. A gente tava falando aqui, né, sobre carta de crédito, tem gente que não conhece. Como que você sabe que é ruim se você não conhece? Conhece, pô. Escuta. Talvez o que você sempre precisou para entender, para alocar seu dinheiro, a resposta é tão óbvia, só que você não sabe. Então é melhor do que você não falar que não quer. E para mim, vender para alguém é a mesma coisa, assim, contratar alguém. Deixa eu mostrar o que eu tenho. Deixa eu ouvir o que a pessoa quer. E talvez eu avalio se eu quero colocar aquilo na minha rotina, né? Exemplo nosso é o home office, assim, quando eu estava contratando os primeiros líderes foi muito difícil, cara, muito difícil. Tinha 2 problemas. O primeiro era esse, tô falando de 2 anos atrás, né? Então era mais forte do que é hoje. E o segundo, cara, a galera ensinou gestão, pros que eu entrevistei, pelo menos, de um jeito tão, cara, mole, para usar outra palavra, assim, sabe? E não mole de ser duro, mas mole de você ter problema com a pessoa, da pessoa não tá entregando e você se preocupar em dar uma puta volta de dizer para ela, isso não está bom. Os gestores que eu conversei não aprenderam a falar, isto não está bom. E sem entender que você tá ofendendo. Não, você tá dando o melhor presente que você tem pra pessoa que é falar a real. Fala, cara, isto não está bom. Isso deveria estar assim, está assado. O que podemos juntos fazer para ficar assado e não assim?
A galera que eu conversei não tinha isso, cara. E assim, eu fiz umas 20 entrevistas, cara. 20 entrevistas. Aí chegou uma hora que uma menina que se inscreveu pra vendedora, na hora que a recrutadora falou com ela, ela falou assim, acho que encontrei a sua líder. Aí fui entrevistar essa menina, triatleta, amava educação, tinha escrito pra vendedora. Nem sabia que eu tinha vaga de gestão aberta. Quando eu conversei, eu via que ela queria algo. Ela queria alguma coisa. Sócia do G4 hoje, cuida da minha maior operação. Nunca tinha liderado um time de vendas, cara. Caraca. Porque o que eu encontrei nela, além da vontade, aquilo que a gente já falou, ela ia conseguir fazer o mais difícil, que é orientar e alinhar a galera. Ela ia fazer uma coisa que eu não sei fazer, que eu sou muito energia. Então, assim, cara, eu vou do 0 ao 100 muito rápido. O time, quando é grande, você tem que ter isso, mas não pode ter só isso, senão eles não aguentam. Agora, se for só mole, não dá, né? Muito permissivo e tal, não dá. Se você for só autoritário, se fosse fácil, é só botar um monte de regra e fazer um exército em toda a empresa. Não dá certo. Eu precisava de um mix dela. Então, ela não ia deixar de fazer, eu senti nela que ela não ia deixar de, tem que dar um feedback duro, ela ia dar um feedback duro, só que do jeito dela. Muito mais tranquilo, muito mais assertivo do que eu com energia. Eu falei, puta, eu vou trazer ela. E ela cuida da maior operação do G4 e foi, das minhas lideradas, a primeira sócia que eu tornei. Assim, foi um dos dias mais legais, porque nunca tinha liderado um time de vendas, cara. Essas coisas de growth em vendas e tal. Ela é de humanas, pô. Quando eu começo a falar de número com ela, ela tilta, assim. Só que ela tá se desenvolvendo. Quando eu ponho uma coisa pra ela, Mari, você tem que fazer isso. Ela baixa a cabeça, meu irmão. Extremamente leal. Eu lembro quando eu fiz ela demitir a primeira pessoa. A pessoa aprontou. Eu lembro que eu fui no casamento. Sempre quando você tá fora, né? Que dá o B.O. grande, né? E ela, puta, John, não sei o que aconteceu isso. Eu falei, você vai mandar ele embora? Ah, não sei o que, eu vou conversar. Eu falei, tem 2 jeitos. Ou você faz isso, ou na segunda eu vou fazer. É uma escolha sua. Se quiser que eu faça, eu faço. Mas quando eu chegar aí, eu espero que ele não esteja. Mas se ele estiver, quem vai demitir ele sou eu. Porque não faz mais sentido pra nós ele. Cara, foi a primeira que ela fez. E ela segurou. E eu sei que na cabeça dela ela pensou assim, se eu não fizer, eu vou mostrar que eu não sou capaz. Então, pô, mesmo eu não gostando, eu vou fazer. Olha que mentalidade. Mentalidade de atleta, né? O Toledo fala muito disso, né? Então, de novo, né? Voltando ao ponto da galera, essas galera... excelente pessoa. Ela tinha falta de alguma coisa onde ela estava. Boa pessoa, empregada, ganhando bem. Ela topou e eu tive que me adaptar. Eu lembro quando eu contratei ela, ela veio ganhando igual a mim na época. Igual. Eu era chefe dela e ela ganhava a mesma coisa que eu. Eu lembro quando eu cheguei pro Lucas, falei assim, cara, é isso aqui que nós vamos ter que pagar pra ela. Ele deu 10 passos pra trás. Caralho, cara. Mas vale tudo isso? Aí, de novo, vem o alinhamento. Cara, se o cara tá me falando, vamos apostar. Eu não podia apostar sozinho nela. Ele teve que, junto, apostar comigo. Então, o mérito não é meu. O mérito é nosso. E muito dela, né? Então, essa galera tá aí, cara. Eu acho que quando a gente olha alguém e fala assim, nossa, você tá numa puta empresa, eu vou chamar ele. Chama, conversa, ué. Vai que tu pegou o cara no momento que ele... Puta, sempre gostei, cara. Sempre gostei. Pô, sempre gostei do mercado. Vamos conversar. Puta, acompanhar você, velho. Acompanhar você. Muita gente que te segue, cara, é puta fonte de time pra você, cara. Puta fonte de time. Muito bom. Minha cabeça tá explodindo. É. Cara, o que faz essa cultura do G4 ser tão diferente? Eu vejo lá a galera é muito alucinada. Por que eles brigam tanto pela meta? Qual que é a mentalidade e a cultura que vocês... Como vocês conseguiram implementar essa cultura de alta performance, de sanguinário, vamos pra cima, de lutar pela meta até o final? Sim. Você já viveu isso, né? Até meia-noite lá, conversando com o vendedor. Eu lembro Sim. aquele dia que a gente tava conversando. Bom, eu acho que eu acho que isso se tornou não opcional. Resumindo para você a história, eu vou contar o que veio por trás, mas isso virou não opcional, assim, a desistência, o corpo mole, né? Trazendo em outras palavras, não importa quando, especialmente no final do mês, é não opcional. Então é aquela coisa, se eu fizer, talvez eu não esteja aqui amanhã. E porra, é duro isso, mas é isso. Isso virou, tipo, inegociável mesmo. Como que isso começou? Acho que, primeira coisa,
a gente sempre teve fundadores, especialmente no Thales, uma linha de pensamento muito clara, né? Então ele é muito claro do jeito que ele pensa. Então acho que isso, de certa forma, já meio que ajuda o ambiente. Mas eles não ficavam no dia a dia até pouco tempo, até 1 ano e meio atrás e tal. Então isso veio. Ele atraiu outros líderes que têm pensamentos nessa linha, né? Dom Alfredo também. Então eles atraíram esses líderes. Quando eu cheguei, cara, o G4 já tinha essa... O Tony implementou isso muito bem, né? Que foi o primeiro, né? Funcionário / fundador. Ele sempre foi trabalho duro, né? Ontem ele fez até uma sequência de stories dele, cara, contando o começo do G4. Eu falei para todo o meu time, olhem, hoje vocês estão indo para um prédio comercial de 2.500 metros quadrados, feito no melhor escritório de arquitetura da América Latina. Olhem de onde a gente saiu. Porque aquilo lá, fazer aquele trabalho, garantiu a gente estar aqui hoje. Espaço de eventos lindo, tal, essas coisas. Então, eles vieram de trabalho duro. Só que depois que a empresa começou a crescer, eles eram bons de trabalho duro em missões. Ou seja, temos que entregar uma coisa. Eles baixavam a cabeça, de fato, trabalhavam assim. Tá? Então, isso foi se construindo. Então, já existia um pouco essa cultura. Mas essa cultura de resultado, especialmente em vendas, não era o processo natural. Não era o natural. Vou te dar um exemplo que eu sempre conto para mostrar a transformação do G4. Quando eu entrei em abril de 21, o primeiro contato que eu tive com o meu time, né, o que seria o meu time na época, eu estava lá nos primeiros dias, a gente estava indo no espaço de eventos, a gente faz as imersões, a gente não estava com o escritório, porque estava saindo de pandemia, né, tava no final ainda, tinha um pouquinho, um resquício. Eu cheguei, eles se reuniram numa sala de reunião, assim, né, eles estavam lá trabalhando, eu cheguei mais ou menos na sala 10h30, não lembro se era 10h30, 11h, mas eu lembro que era um pouquinho antes do almoço. Quando eu entrei na sala, estava tocando Ludmilla, eu lembro, nunca vou esquecer. Tava tocando 10h30 da manhã, Ludmilla, na sala de vendas, cara. Eu falei, puta, o buraco é bem mais embaixo. Puta, eu vou ter que fazer uma cirurgia nessa parada aqui. Não é ruim ter momentos de contração, pelo contrário, a gente tem pra caramba. Eu boto máquina de chopp no meio do andar hoje. Pra caralho, faz um monte de barulho. Mas, tem hora. Enquanto a gente não tá fazendo isso, estamos 100% ativos, né? Atentos, né? Então eu falei, vou ter que fazer uma cirurgia nesse lugar. Então, o que me facilitou, e aí trazendo de novo, né? Esse alinhamento dos founders, especialmente do Lucas, CEO, né, que é com quem eu tinha contato direto, ele também queria um time determinado e correndo atrás. Ele já queria, só que ele nunca tinha visto, eu já tinha visto. Então eu comecei a levar isso até o final. Como que você constrói essa coisa? Primeiro você tem que ter meio que definido os valores, isso ajuda muito, porque de novo, quando alguém, lá o primeiro, né? Não temos braço curto, fazemos o que precisa ser feito. Quando alguém fala assim, isso não é meu, a primeira coisa, eu não preciso dizer, eu falo assim, tá aqui, ó. Tá aqui, tá escrito, você não pode dizer que você não sabe disso, tá aqui. Tá aqui, cara. Tá aqui que você não pode se eximir de responsabilidade nenhuma enquanto você estiver aqui dentro do G4. Então isso ajuda muito. E a implementação dessas coisas no dia é muito pelo exemplo, cara. Então eu fui um cara que, assim, trabalhava muito, né? Até hoje eu sou um cara que fico horas e horas e horas, vivo o G4, a verdade é essa, eu vivo o G4. É um grande desafio hoje que eu tenho, porque, tem gente que entrega a meta, em tese ele deveria poder descansar, né? Mas eu falo, enquanto a empresa não entregar, não tem jogo, brother. O jogo é da empresa. Eu sou uma engrenagem. A empresa precisa dar certo, né? Se eu der certo sozinho, não adianta. Por mais que eu esteja em vendas. Se o dinheiro não for bem gerido, não tem venda, não tem funcionário amanhã, né? Então é um conjunto, né? Um corpo humano ali. Então a gente começou a botar essas coisas no dia a dia, sempre referenciando e, cara, de novo, tornando essas coisas inegociáveis. Eu lembro que a gente lançou um produto novo, o produto de vendas, e a gente começou a vender ele e os vendedores só sabiam reclamar dos leads, cara. Porque o lead tá ruim, que o lead tá ruim, que o lead tá ruim, não sei o quê. Aquele papo sempre, né? E eu lembro que eu fiquei muito puto um dia, cara. Eu falei, tá bom, então tá ruim essa desgraça, então eu que vou... Cara, eu sou pior vendedor que eles, mas eu tinha certeza que com vontade não é possível. Eu li muita sorte. É aquelas coisas abençoadas que acontecem, né? Eu lembro que eu falei com 6 leads, em 2 dias, eu vendi 5 vagas. De várias imersões, inclusive da nova. Então eu mostrei para eles que queria e ali eu setei que eu não aceitava desculpas. E eu acredito que na construção da cultura, quando você está construindo uma coisa assim que realmente de alta performance, nas pequenas discussões que você seta o que você aceita e o que não aceita. E o time tem que saber o que você aceita e não aceita. Então vou dar um exemplo. Começava a reclamar de puta lead, eu falo assim, cara, a meta é sua, é minha. Não importa os outros, não importa a marketing, é nossa. No fim do dia, se entregou ou não entregou, é nada. Mas, cara, não importa. Você não tá entendendo. Não existe argumento que você fale pra mim que vai
entrar na minha cabeça que a culpa não é sua e minha. Então não tem jogo, cara. Nós vamos assim até o fim. Então essas coisas incomodam a galera. Porque você fala assim, puta, que não entende, não compreende, sei lá a palavra que você quer usar. Mas ele é assim. Então isso começou a virar meio que cultura, em vários aspectos, assim. Então a meta até o final do mês, pra você ter uma ideia, quando eu entrei não tinha meta. Individual e nem de time. A empresa tinha do ano, um objetivo de ano. A gente tava crescendo. Pós-pandemia, né, cara? Então a gente nem sabia para que lado ia. Tinha uns sonhos grandes ali, mas você não tinha consistência naquilo. Eu lembro depois de 2, 3 meses que a gente começou a botar. Porque até então a gente vendia um tanto, a gente bateu esse tanto em 2 meses, recorde, a gente duplicou ele em 4 e aí começou a entrar em outro padrão que o G4 tem hoje. Mas essas escolhas de cultura, e aí ter um time forte, como construir, cara, é na pequena discussão. Uma coisa que eu falo muito pro time, tem 2 coisas que batem muito, que eu acho que ajudou muito a gente a construir muita coisa dessa. Primeiro, desvio forte de comportamento não tem negociação. Pode ser o papa, não tem, cara. Eu já tive vários problemas assim que eu gostava da pessoa, mas ela teve um desvio. Simples às vezes, mas não dá pra deixar ela aqui. Desliga. Puta, pessoa, eu posso ajudar a pessoa inclusive a achar emprego, não tenho 0 problema, mas aqui não dá pra ter. Então o time tem que ter alinhamento e falar assim, se eu cruzar dessa linha, eu posso tomar uma que não tem volta. E eu sempre digo isso pra eles, cara, cuida pra você não se colocar numa situação que você se demitir. Porque tem coisa que você vai se demitir. E aí não há Cristo que eu faça. Tenho várias histórias disso. E a segunda, e aí é o ponto que pra mim, esse primeiro, alinhado com essa segunda, eu sempre tive muito claro as regras de o que faz uma pessoa sair. Então, por exemplo, no nosso caso, a gente tem um sistema lá não dá pra chamar de sistema as regras. Se a pessoa não atinge pelo menos 50% da meta dela no mês, ela tem apenas 1 mês para se recuperar, senão ela sai. Por que isso? Meu ciclo é curto, dá tempo de fazer isso. Podia ser 2, 3, mas meu ciclo é curto, dá tempo. E sendo honesto com você, cara, com tudo que a gente tem, fazer 50%, o cara tem que se esforçar. Negativamente, nesse caso. Se ela bate de 75% para baixo, ela tem 2 meses para se recuperar. Atingir pelo menos mais que 85%. Então, como essas regras também sempre foram claras, assim como as regras de ganhos, você acaba setando também que aquele é um ambiente que... Não aceita não bater meta. Ou pelo menos não aceita... né, eu não gosto de mediocridade, mas assim, muito abaixo não dá. E eu explico pra galera por quê. Eu falo assim, cara, eu tenho 10 vendedores, por exemplo. Eu mando um lead para cada um. Se eu tenho alguém que não tá afim, ele tá tirando vários leads dos 9 que estão. Então, na verdade, por mais que talvez eu esteja sendo duro, eu tô protegendo a carreira de quem quer. E como eu, como empresa, vou criar um ambiente onde quem quer, eu não valorizo. Né? Você já viu como vendedor, por exemplo? Às vezes você tem um puta vendedor, você tem um vendedor que não tá mandando bem. Ou não vou elogiar o bom, porque o que não tá indo bem vai ficar chateado. Cara, sério? Sério? Sem certeza que isso vale a pena? Então essa cultura foi construída assim, cara. E de novo, assim, é super desafiador. Porque tem uma hora, eu sempre dou esse exemplo em vendas, que uma hora seu melhor vendedor vai pisar na bola. E é a hora que todo time tá te olhando e fala assim, vamos ver se você vai honrar o que se bate no peito todo dia aqui. Se você não honrar, cara, não é que é irreversível, mas talvez você machuque pessoas ali que, cara, nunca mais vão estar com você, nunca mais vão acreditar em você. Então, eu sempre fui muito aberto, assim, com o time, eu sempre falo as coisas na real pra eles. Eu tive... Você conhece? Um vendedor agora há pouco que... Eu acho que isso tá parte da cultura também, ser aberto. Que, porra, ele mandava muito bem e ele queria ser gestor. Só que, porra, é meus cargos de confiança, né, cara? Não vou entregar 6 vidas pra ele de graça. Mandava bem em vendas, só que ele era muito desconfiado. Sabe quando você tá falando com alguém, você pensa assim, por que a pessoa tá me falando isso? O que ela quer de mim? O que será que ela quer? Sabe? Sempre parece que tem... Ele não consegue, é do jeito dele. Não é por mal, mas é dele. Muito malandrinho, assim, e tal. E eu botei ele na sala, falei, bro, vem cá. Eu não confio em você. A chance de você conseguir qualquer coisa no G4, a não ser vendedor, eu não confio em você. É 0. Eu nunca vou dar um cargo de liderança que você vai estar aberto a mim, que sou responsável por tudo. Eu nunca vou dar se você não mudar. Isso e isso. Dei exemplos. Aquele dia que eu falei isso, olha o que você me perguntou. Isso é coisa de gente desconfiada. Se você tá falando comigo desconfiado, a gente não serve para trabalhar junto. Você pode ser vendedor lá, eu não vou estar muito próximo de você, mas eu vou estar de olho. Então, esse alinhamento com a galera é o que constrói muito da cultura. E, de novo, não é infalível, assim, cara. Não é infalível. Não é infalível. Tem várias coisas. O time te testa todo dia.
Todo dia ele tá ali com um testezinho novo para você. Tem uns que gostam, tem uns que não gostam, mas setar essa cultura como um todo é muito do nosso comportamento. De novo, se tiver escrito, ajuda muito. E aí eu sempre digo assim, cara, se você acha que uma coisa vai arriscar seu negócio, não coloca no código de cultura, mesmo que seja legal, sabe? Eu vou dar um exemplo. Tem muita gente que coloca, e eu acho ótimo, colocar o cliente, né? Tipo, cliente em primeiro lugar, essas coisas. Puta, brother. E na hora que você precisar bater meta, você vai forçar seu vendedor a vender anyway? Ou você vai falar pra ele, não vende que não é melhor pro cliente? Se você sente que no momento de negócio você vai forçar, não coloca. Coloca de outro jeito, talvez. Cara, sempre cuidamos dos clientes. Animal. Mas fala assim, cliente em primeiro lugar, então, será? Será que é? E porque é interno, cara. O código de cultura é interno. O nosso não tem, por exemplo. Nenhum. Não é que a gente não se importa com ele, não é isso. Pelo contrário. Faz mais coisas. Eu até acho que a gente deveria em alguns casos. Mas é porque a gente sabe que não é aquele o drive. Que uma hora ou outra, às vezes, a gente vai se perder. Jogar o jogo abertamente, por exemplo, que é um dos nossos valores, ele é extremamente desafiador. Porque eu tenho obrigação de falar real. Eu posso algumas coisas eu guardar e falar de outro jeito. Que aí não passa tudo pro time, para não gerar, né, confusão, etc. Mas eu nunca posso ter a prerrogativa de não falar. Se me perguntar, eu vou ter que falar. Isso no dia a dia, cara, nossa. Nossa, e aí? Quando você fala, eu tive que falar pro time, abri umas vagas de gestão, aí tava todo mundo, acho que eu posso ser, acho que o outro deveria ser. Eu fui aberto, falei, tava esse burburinho, chamei todo mundo, falei, turma, é o seguinte, eu acho que esse pode ser, os únicos que eu tô considerando, os outros nenhum. Eu fiz 50 frustrados e 3 esperançosos. Não resolvi nada. Mas eu tive que jogar abertamente, porque tá escrito naquela parada. Entendeu? Então essa cultura é todo dia, cara. E é o mais difícil porque é 80% do meu trabalho hoje. 80%. Muito legal. Contratar, promover e demitir, É isso. pautado no código de cultura. Exato. Porque no fim, é isso que vai pegar. Empresas que estão começando muito no começo, você tem sobrevivência. Aí é outra história. Até botar, dependendo do nível de cultura que você coloca, não dá pra você operar assim. Sim. Agora, cara, você já tem uma responsa, você já tem uma estrutura, você já tem um caminho, você já tem um nome, você já tem uma responsabilidade com os clientes. Aí você não pode ir de qualquer jeito, sabe? Aí talvez faça mais sentido. Legal. Tem algum livro, uma série, um documentário, alguma coisa que você indica? Você gosta? Cara, pô, eu acho que o livro, o melhor que eu já li, brother, que não tem nada a ver com vendas, mas chama O Ego é o Inimigo. De um cara que fala sobre estoicismo, chama Ryan Holiday. Ele tem vários livros, Obstáculo é o Caminho, um monte de coisa assim. Mas esse livro de ego é uma coisa que a gente não consegue tangibilizar no nosso dia a dia, né? E todo mundo tem o seu ego, né? Em diversas coisas diferentes. E no mundo que a gente vive, eu vou me incluir no mundo que eu vivo também, é muito rápido de eu me perder nessas coisas, sabe? Cara, o G4 cresceu, tem vitrine, e eu sempre tive bons conselheiros, assim, e boa observação para eu não me perder, sabe? Então, por exemplo, muita gente fala assim, puta, você não dá mentoria, não dou. Você não dá palestra, cara, só se for assim, uma coisa pro G4. Poderia fazer isso, eu ganharia dinheiro fazendo isso hoje, mas, cara, a minha missão, lembra que a gente tava falando, a minha missão não é essa. Eu não vim no G4 eu tô fazendo aqui porque a gente, cara, você faz parte do meu ecossistema. Eu tô fazendo algo bom pro G4 e pro um aluno. Caralho, tô matando aqui, tá animal. Agora, é só bom pra mim. Sempre o G4 vai ganhar de alguma forma. Mas enquanto eu não cumprir a minha missão, essas outras coisas, elas sempre vão ser, né, a mais, né? Então, assim, quando eu puder. Então, hoje eu sinto que eu tô em muita coisa pra fazer. Então, acho que esse livro... Cara, e série... a galera sempre fala aquelas de negócios, né? Uma série que eu gosto muito, cara, é a do Peaky Blinders, cara. E sabe por que eu gosto dela? Eu acho que ela me mostra coisas que eu aprendo no dia a dia. Primeiro, você não consegue fazer nada sozinho. Né, ele tem lá em volta dele os irmãos, ali, pessoas de confiança. Não consegue. Segundo, você tem que ser leal ao que você quer, muito, assim. Então, às vezes, você vai... eu quero tal coisa, ou meu objetivo é tal coisa. Você vai ter que ferir ou, eventualmente, frustrar pessoas que são importantes para você, tomar decisões difíceis. Ele faz isso a todo tempo. E também um pouco da carreira empreendedora, por mais que seja num mercado péssimo ali, né? Extremamente negativo, mas é uma pessoa que teve um norte, lutou e, obviamente, acho que o que fecha tudo, acho que como empreendedores vocês entendem, cara, as lutas você com você, que são as mais difíceis, né, cara? Por que continuar? Qual que é o tamanho do problema? E esses caras vivem desse negócio, né, cara? Como que a gente vai fazer essas coisas perpetuarem? Então...
acho que é a melhor série, assim, pelo menos que me ajuda em várias coisas. Tem várias, assim, mas essa é mais lúdica que me ajuda, assim, na cabeça. Muito bom, muito bom. Bom? Onde a galera pode te achar, Jonathan? Cara, Instagram ou .jonathan com th.souza. Eu tô mais no Instagram mesmo, cara. LinkedIn eu até entro de vez em quando, mas eu acho um muro da lamentação das pessoas. Então, no Instagram, acompanhar o G4, acompanhar os alunos do G4. A gente tá sempre próximo ali, tentando levar conteúdo pra galera. Eu tenho preguiça de fazer, é uma coisa que eu tenho que melhorar, inclusive, mas eu tenho bastante coisa lá. E no G4. No G4 na Traction, né? Eu sou mentor da Traction. Então, se a galera quiser estudar lá, ter mentoria e tal, G4 Educação, G4 Traction lá. Legal. Bom, aproveitar então pra gente encerrar, pedir pra galera compartilhar esse episódio com os amigos, vendedor, gestor, CEO, com todos, né? Você vai estar ajudando, vai estar dando um presente para essas pessoas com conteúdo riquíssimo, uma mentoria riquíssima como essa. John, te agradecer mais uma vez. Obrigado, meu irmão. Foi sensacional, Foi incrível. Jonathan. Que bom que vocês gostaram, cara. Prazerzaço, galera. Compartilha mesmo. Você nunca sabe o quanto isso pode ajudar uma pessoa num desafio que ela não faz ideia, né? Do que tá fazendo. Conheço a Monteu também aí, que a galera é fera. E pessoas sérias, acima de tudo. Obrigado. É um prazerzaço aqui. Valeu, meu irmão. Obrigadão, Valeu. Obrigado, um galera. abraço, pessoal. Tchau. Tamo junto.